E aí, galera do Mais Med, tudo jóia? Vamos agora fazer um vídeo sobre ciclo menstrual, um tema que tem muitas pessoas que não conseguem entender aqueles gráficos que ficam em várias bibliografias, quando você vê questões e muito mais além. Quando a gente vai entender por que prescrever que tipo de anticoncepcional, qual fase em ciclos anovulatórios, é importante saber todo o processo endócrino relacionado ao ciclo menstrual e as transformações uterinas e ovarianas. Então vamos lá. De uma forma fácil, uma única folha, a gente vai conseguir resumir isso, como sempre, aqui nos vídeos no Mais Med. Aproveite e se inscreva. A primeira coisa que devemos deixar claro é o eixo endócrino que manda em todos esses hormônios, que é o eixo hipotalâmico, hipofisário e a gônada. O hipotálamo faz parte do sistema nervoso central e manda um fator liberador de gonadotrofinas, GnRH, para a hipófise anterior. E essa hipófise anterior, uma das partes da hipófise anterior, uma das grupos de células, vai responder a esse hormônio fabricando FSH e LH, o hormônio folículo estimulante e luteinizante. Então vamos lá, estou anotando aqui, o hipotálamo ele vai liberar um hormônio que vai chamar fator liberador de gonadotrofina, GnRH. Esse GnRH vai até a hipófise anterior e vai pegar aquelas células gonadotróficas e incentivar elas a produzir FSH. Então, vai formar o folículo estimulante, hormônio folículo estimulante, e o luteinizante, que é o LH. É importante se ligar que esse feedback entre esses dois hormônios é um feedback positivo, ou seja, quanto mais, mais. Né? Então, se o hipotálamo manda GnRH ele para a hipófise anterior, quanto mais GnRH que o hipotálamo manda, mais FSH e LH a hipófise anterior vai produzir. Mecanismo de feedback positivo ainda. Beleza? Então, vamos lá. Esse FSH e LH vão atuar onde? Lá nas gônadas femininas. Que são as gônadas? São as glândulas sexuais, os ovários, nesse caso, nos homens seriam os testículos, né? A mesma atuação nos testículos masculinos, mas aqui, como a gente está falando de ciclo menstrual, ovários. Mas onde exatamente? Lá dentro do ovário tem os folículos, né? Que a mulher tem produzindo desde sua idade gestacional lá. Então ela tem um monte de folículo e esse FSH e LH vão atuar justamente aí, cada um na sua fase, na sua hora. E vão estimular coisas diferentes. O FSH, folículo estimulante, estimula o folículo a crescer. E o LH é o luteinizante. Lembra de luteinizante? Corpo lúteo. Então ele vai lá naquela fase do corpo lúteo. Beleza? Então vamos lá, estou desenhando aqui o ocito, o folículo, e esse ocito, quando entra em contato com FSH, o hormônio folículo estimulante, ele vai estimular o folículo a crescer. Ele vai selecionar 8 a 10 folículos e um deles vai ficar dominante e vai produzir muito estrogênio. Esse estrogênio vai fazer modificações lá no endométrio. Né? Vai proliferar o endométrio. Então produz o estrogênio, ok? Importantíssimo. O outro hormônio que produz são as inibinas. No caso aqui, o folículo produz a inibina B. A inibina é um hormônio que ela é produzida pelo folículo no primeiro momento, a inibina A, e no segundo momento lá pelo corpo lúteo, a inibina B, mas a gente vai ter que lembrar que ela sempre ajuda o estrogênio. Então a função dela é estimular e ajudar o estrogênio a fazer sua função. Essa primeira fase é chamada de fase proliferativa, é onde o estrogênio vai mandar. E o que ele vai mandar? Ele vai mandar fazer a mitose das células endometriais. Muita mitose, muita divisão celular e proliferar esse endométrio. Por isso que chama fase proliferativa, certo? Agora, numa segunda fase, a gente chama de fase secretora. Por quê? Porque essa fase vai ser a fase da progesterona. Então, a primeira fase é estrogênio, na segunda fase progesterona. Na segunda fase, quem manda não é o folículo mais, agora é o corpo lúteo. Por isso que também chama fase lútea. O corpo lúteo ele vai produzir
além do estrogênio, ele vai produzir a progesterona, que é o principal hormônio dessa fase. A progesterona vai proteger o endométrio, que já está proliferado anteriormente, e vai proteger com uma camada de muco. Ele secreta uma camada de muco, fazendo com que esse endométrio fique bem protegido e pronto para a concepção. Então a progesterona é a que manda nessa fase. Além dela, produz estrógeno e produz inibina A. O estrogênio, ele vai estar aí, mas só que ele vai estar bloqueado pela progesterona. A progesterona bloqueia a ação do estrogênio. Então vamos colocar aqui a importância disso. Vamos lembrar que a inibina ajudaria o estrogênio, mas nessa fase o estrogênio está bloqueado pela progesterona. Então não vai ajudar muito. Quem manda aí é a progesterona. Então vamos deixar aqui anotado no nosso esquema. A progesterona, ela tem uma grande função. Ela bloqueia a ação do estrogênio no endométrio, certo? Então ela bloqueia. Além de bloquear o estrogênio, ela também faz outra função importante. Ela bloqueia lá na hipófise a produção de prolactina. Então ela bloqueia a prolactina. Então durante a gravidez, como a mulher está com muita progesterona progestacional, ela está bloqueada de fazer a amamentação, né? Ela não vai secretar leite, não vai produzir leite. Por quê? Porque ela está bloqueada pela progesterona. Outro ponto que sempre me deu dúvida ao ler nos livros e gráficos é que eu nunca entendia muito bem, agora ficou muito claro, é o seguinte, que o estrogênio ele tem duas funções diferentes em relação ao feedback, sendo que com o FSH esse feedback é negativo e com o LH esse feedback é positivo. Ou seja, se tem estrogênio, ele tem feedback negativo com FSH. Quanto mais estrogênio, menos FSH. E é positivo com o LH, ou seja, quanto mais estrogênio, mais LH. Se você entender isso, você vai entender tudo, beleza? Então grava isso. Diferentes feedbacks do estrogênio para FSH e LH. Quando eu entendi isso tudo, ficou muito mais claro. Senão a gente não entende e pensa que é tudo a mesma coisa quando se lê nos feedbacks. Agora a gente vai colocar no gráfico e vocês vão ver que aquele gráfico chato se torna tranquilo, porque você não precisa gravar, agora você já sabe, você já entendeu. Beleza? Vamos lá. O primeiro que temos que entender é que são duas fases bem distintas. Uma fase que a gente vai chamar de fase proliferativa, que é a primeira, que inicia no primeiro dia de menstruação, e a segunda, que é a fase secretora, tanto no endométrio, isso, no útero, quanto no ovário, que a gente vai chamar também de fases foliculares e lútea, né? Então vamos lá. Primeira fase começa no primeiro dia de menstruação, primeiro dia do ciclo menstrual, fase proliferativa. Então no dia que desceu, no dia que o Chico veio, no dia que o negócio sangrou, vermelho, cartão vermelho, tudo que a gente acontece, que a gente sabe que falam, né? Aí é o dia que começa a fase proliferativa. Descama todo o endométrio, sangra tudo e volta a proliferar tudo de novo. Essa fase quem manda é o estrogênio. Quem prolifera é estrogênio. O estrogênio vai mandar esse endométrio a proliferar. Muita mitose, e esse endométrio vai ficar maior, 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 até atingir um ponto importante para receber um concepto. Então ele vai ficar cada vez maior e vai manter esse tamanho aí até o final da fase. Fase proliferativa, primeira fase. Essa fase inicia no primeiro dia de sangrado e vai durar ao redor de 14 dias. Essa fase é variável, então ela dura ao redor de 14 dias. Tem mulher que dura mais, tem mulher que dura menos. Depois inicia a fase chamada fase secretora. Secretora porque vai secretar muito muco polissacarídeo para deixar esse endométrio fofinho, bem receptivo e organizar ele para receber para a atividade da anidação posterior. Então essa fase chama secretora. Quem manda nela é a progesterona. Fase proliferativa, estrogênio, fase secretora, progesterona. Então tudo começa com o FSH, que estimula o folículo, esse folículo produz estrogênio, esse estrogênio atua lá no endométrio e faz ele proliferar, beleza?
Eu gosto de começar o ciclo com o FSH. Sempre o FSH começa alto no primeiro dia de menstruação. Então vamos lembrar, menstruou, tá com FSH como? Alto. FSH alto. E o estrogênio, como vai estar no primeiro dia de ciclo? Baixo. Claro, ela não está perdendo todo o endométrio, então o estrogênio está baixo, não está proliferando nada. No primeiro dia do ciclo, o estrogênio está baixo e o FSH alto. Lembra que o feedback ele é negativo aí entre os dois. Quando o estrogênio está baixo, o FSH fica alto. Então ele começa FSH alto e o estrogênio baixo, ela está menstruando e perdendo tudo. Beleza? Esse FSH vai estimular o folículo. Ele, na verdade, a gente vai gravar isso. Ele vai selecionar 8 a 10 folículos a cada ciclo. Ele vai recrutar esses folículos, selecionar 8 a 10 e ele vai dominar um. Vai fazer com que um deles fique bem grande, vai hipertrofiar um e vai atrofiar todos os outros. Então vai fazer um dominante. Então eu vou resumir isso de uma forma que cai nas questões assim. O FSH, ele faz o recrutamento, a seleção e a dominância de um folículo. Então, quando o estrogênio está baixo, o FSH está lá no alto, começa o ciclo FSH alto, só que ele vai caindo. Ele vai caindo, ele seleciona, recruta, domina um folículo, ele vai caindo. Por que ele vai caindo? Porque o folículo, quando ele vai crescendo, ele vai produzir estrogênio. Então você observa que o FSH cumpriu sua função, estimulou o folículo. Só que quando esse folículo está estimulado, ele começa a produzir estrogênio. E se o estrogênio vai subindo, quanto mais produzir estrogênio, mais cai o FSH. Então vamos lembrar desse ponto. O FSH e o estrogênio sempre são contrários, né? Para ficar bem claro. O FSH está alto, o estrogênio está baixo. Quando o folículo começa a crescer, libera muito estrogênio. Quando domina um, faz um pico de estrogênio. Esse pico de estrogênio é importantíssimo. Ele está quase lá no final da primeira fase e ele que é o responsável pelo outro hormônio que vai entrar agora, que é o LH. O LH, ele é o luteinizante, ó, corpo lúteo, luteinizante é o que faz o corpo lúteo. O LH é importantíssimo e você já sabe que ele é feedback positivo com estrogênio. Quanto mais estrogênio, mais LH. Quanto menos estrogênio, menos LH. Então vai ficar bem certo nesse pensamento. Então se o estrogênio está subindo, o LH também está subindo. E quando o estrogênio faz um pico, logo após 2 dias aí, geralmente 1 dia, 2 dias depois do pico de estrogênio, a gente tem um pico de LH, que é o hormônio luteinizante. Beleza? Vamos gravar isso. Primeiro tem FSH alto, estrogênio baixo. O estrogênio vai subindo, FSH vai diminuindo. E quando o estrogênio dá um pico, 2 dias depois surge o pico de LH. Por quê? Porque o LH vai subindo junto com o estrogênio, de acordo com um feedback positivo. Esse pico de LH é importante para definir o segundo ponto do ciclo, segunda fase do ciclo. Esse pico define o meio do ciclo. Aí a gente coloca ao redor de 14 dias, né? Pode variar de mulher para mulher o pico de LH. Por quê? Porque esse pico de LH é importantíssimo para que tenha a ovulação. A mulher tem que ter um pico de LH para ovular. Se ela não tiver o pico de LH, mesmo se ela mantém um LH alto sempre, ela não ovula. Ela precisa de LH baixo, depois ele tem um pico para ela ovular. Essa ovulação, então, é precedida pelo estrogênio. Pico de estrogênio, pico de LH. O LH faz a ovulação, ou seja, libera o oócito e o que resta do ocito é o corpo lúteo. Por isso iniciamos a fase lútea. Nessa segunda fase, chamada fase lútea ou fase secretora, o FSH vai começar a subir. Agora você me fala, por que o FSH vai subir? Porque cada vez mais tem menos estrogênio e, o mais importante, o corpo lúteo agora vai mandar e vai começar a produzir o segundo hormônio, que é a progesterona, né, para preparar esse endométrio para uma gestação. Então vai ter a progesterona atuando. E quando tem progesterona, vocês já notaram que a progesterona inibe ou vai bloquear a ação do estrogênio, né? Então a gente tem que lembrar aqui que tem progesterona agora na segunda fase, ele bloqueia o estrogênio. Essa progesterona que eu tô anotando que ela estava bem baixa na primeira fase,
agora ela vai estar aumentada. Então, nos gráficos, sempre a progesterona está baixa na primeira fase e na segunda ela está reinando. Por quê? Porque o corpo lúteo é o que produz a progesterona, certo? O corpo lúteo ele tem uma duração bem definida, que é 14 dias. Então, tem 14 dias exato para qualquer mulher do mundo, qualquer uma, 14 dias. Essa fase não varia. 14 dias produzindo progesterona. Essa progesterona bloqueia o estrogênio e também faz a secreção de muco polissacarídico no endométrio para proteger esse endométrio e priorizar agora a gestação. Como a progesterona bloqueia a ação do estrogênio, o estrogênio cai. Como o estrogênio cai, o FSH vai subindo. Vai subindo, subindo, subindo. Então a progesterona vai cair num certo momento, quando parar o corpo lúteo, depois de 14 dias exatamente, e o estrogênio vai ser bloqueado durante esse tempo, fazendo com que o FSH suba. Então no início do ciclo sempre o FSH vai estar alto. Entenderam? Fica fácil, né? É só entender o gráfico que daí a coisa fica perfeita. Você consegue entender cada um dos pontos que vão ser importantes e como que manda cada hormônio. É tudo só lembrar dos feedbacks. Então a mulher menstruou, o estrogênio estava baixo, vai subindo porque o folículo está sendo estimulado pelo FSH que estava alto. O FSH alto estimula o folículo libera estrogênio, o estrogênio vai aumentando e vai bloqueando o FSH, vai sendo feedback negativo. Já com o LH vai ser feedback positivo. Quanto mais estrogênio, mais LH. E de repente forma um pico de estrogênio na dominância de um folículo e ele vai fazer com que tenha um pico de LH 2 dias depois, fazendo com que tenha a ovulação. Quando libera o corpo lúteo, ele vai produzir progesterona, subindo a progesterona na segunda fase do ciclo, fase secretora ou fase lútea. Não vamos nos esquecer das inibinas. As inibinas são hormônios produzidos, uma que é a inibina B pelo folículo na primeira fase e a inibina A produzida pelo folículo, pelo corpo lúteo na segunda fase, sendo que a inibina A está aumentada aí na primeira fase e a inibina B está aumentada na segunda fase. A função dela é estimular aí e ajudar o estrogênio. Então, se você lembra das funções do estrogênio, você lembra das funções dela. Vamos lembrar que ela está bloqueada na segunda fase pela ação da progesterona. Se eu não tenho progesterona, eu não tenho bloqueio do estrogênio. Isso vai me ajudar a lembrar de várias fisiopatologias depois. Para não esquecer, eu vou colocar aqui. Primeira fase, fase proliferativa, também chamada fase folicular. Segunda fase, secretora, também chamada de fase lútea. A primeira fase varia, cada mulher tem um tempo. Na segunda fase, não varia para nenhuma. São 14 dias de vida do corpo lúteo, até ele sofrer atrofia total e parar de produzir a progesterona, voltando todo o ciclo normal. Beleza? O total dá ao redor de 28 dias. Entendido o gráfico? Se você entendeu isso, não precisa mais decorar nada. Você vai entender quando o ciclo é anovulatório, porque não ovulou, se não ovula não tem não tem a progesterona, e tudo isso vai começar a fazer toda a ideia na sua cabeça de como manipular isso farmacologicamente. Gente, entendendo isso, vocês dominam tudo. É só saber quando um hormônio está alto, quando ele está baixo e saber os feedbacks. Né? Então você consegue entender, dividir a fase secretora e fase lútea da fase proliferativa, que é a primeira fase, fase folicular. Agora, um negócio. E se fecundar? E se tiver fecundação? Se entrar um espermatozoide ali, justamente entre o 14º dia do ciclo, onde acabou de ter ovulação, ou ele está esperando ali 2 dias, esperando o negócio e ovulou, o que vai acontecer? Então vamos colocar aqui essa possibilidade. E se fecundar? Se fecundar, ela vai achar que fecundou, sabe por quê? Porque não menstruou. Atraso menstrual. Meu Deus do céu, dor de cabeça pra todo mundo. Meu, o que eu fiz? O que é agora? E por que não menstrua? Por que não sangrei? Porque o corpo lúteo não foi destruído, não atrofiou. O corpo lúteo que deveria durar 14 dias e a coisa tá tudo bem, agora ele dura. E por que ele dura? Ele dura 8 semanas mais. Porque após a fecundação, o espermatozoide e o óvulos formam o zigoto. Esse zigoto sofre muitas mitoses
que forma aí divisões binárias, que forma a mórula, depois a mórula forma a blástula forma o blastocisto com a blastocele, e aí esse blastocisto se divide em embrioblasto e trofoblasto. O trofoblasto, por sua vez, se divide em citotrofoblasto e sincítiotrofoblasto, ou sincício-trofoblasto, e este sincício-trofoblasto produz outro hormônio que entra na jogada agora, que é o HCG, o beta-HCG, que vai falar para ela, certeza, engravidou, está grávida, quando você pede o exame de beta-HCG. Então, o diagnóstico é beta-HCG no sangue alto. Quem produziu? O cincício-trofoblasto, que estava ali presente porque teve fecundação, né, e está formando a placenta. E esse beta-HCG mantém o corpo lúteo, não destrói, então continua secretando progesterona. E essa progesterona vai ser produzida até a 8ª semana. Então o corpo lúteo dura mais 8 semanas e aí a placenta está pronta para assumir essa função de produzir a progesterona. Entendido? Então é o seguinte, a progesterona deveria cair lá no final do ciclo. Por quê? Porque o corpo lúteo morreu, atrofiou. Só que ele não morre, porque agora teve fecundação, a fecundação gera uma placenta, um trofoblasto, um sincício trofoblasto, que gera aí o HCG, que vai manter o corpo lúteo até a placenta assumir a função de produzir progesterona e continuar a gestação. Beleza? Se tem progesterona, o endométrio ele fica grande, fica protegido, fica propício para a fecundação, anidação e tudo isso mais. Então tá tudo certo. É só preparar para o papai e para a mamãe, né? Vamos lá, progesterona progestacional, segunda fase, se ela continua é porque teve fecundação, o corpo lúteo durou e a placenta está mantendo a progesterona. Vamos lembrar que a progesterona inibe a prolactina, então no período que está gestando não tem produção de leite. Ok? Galera, fácil, né? Vamos respeitar. Agora ficou fácil. É só entender que a coisa fica fácil. Você consegue entender tudo. Eu vou fazer um resumo aqui para a gente fixar bem. Então, o que acontece na primeira fase? Primeiro dia de menstruação, o FSH está alto. E por que o FSH está alto? Porque no ciclo anterior o estrogênio estava caindo, feedback negativo lá na hipófise, ela aumenta o FSH. Então o estrogênio vai aumentando no começo do ciclo, por quê? Porque o FSH estimula o folículo a crescer e ele libera estrogênio. Dá um pico de estrogênio, segundo ponto. No pico de estrogênio, o LH também faz um pico, por quê? Porque o LH ele está vinculado com estrogênio, ele tem feedback positivo. Então dá pico de estrogênio, pico de LH, ovula. Ao ovular, o que acontece? Forma o corpo lúteo, né? Libera o ocito, forma o corpo lúteo. Ao formar o corpo lúteo libera progesterona. Segunda fase, fase secretora, secreta mucoprogesterona aumentada. Depois, o LH vai baixando, né? Porque o estrogênio vai baixando, a progesterona ela inibe o estrogênio, baixo LH. E o FSH, quando baixa estrogênio, faz feedback negativo, aumentando até iniciar um novo ciclo. Ficou claro? Ficou muito claro, né, galera? Ficou fácil de entender. Agora você, sabendo, não precisa decorar. É só você ir memorizando, organizando seu conhecimento. Tenho certeza que se você fizer esse gráfico e pensar como eu, vocês vão fazer. Ops, caiu. Vão fazer uma boa prova, vão fazer uma boa avaliação e vão entender facilmente as prescrições dos anticonceptivos, contraceptivos, de acordo com a endocrinologia do ciclo. Vamos anotar aqui um resumo dos hormônios também, começando pelos tipos de estrogênios. São 3 tipos de estrogênios, de acordo com o lugar: estriol, estradiol e estrona. Estriol é fabricado pela placenta principalmente. O estradiol é pelo ovário e a estrona é pelos adipocitos. Então, estriol pela placenta é um tipo de estrogênio, uma molécula muito parecida, né? Mas são de diferentes formas químicas. Estriol na placenta, estradiol no ovário,
é da Menacne, e a estrona, que é feita na periferia, em vários tecidos, músculo, etc. Mas o principal é lembrar dos adipocitos, pela enzima aromatase que tem nos adipocitos. A função dos estrogênios, do estradiol, etc., é mitose, proliferar endométrio, né? Mitose endometrial, proliferação endometrial. Por isso que é a fase proliferativa. Ela também inibe o FSH, feedback negativo, e ela é feedback positivo, aumenta o LH. Inibe FSH, estimula LH. Beleza? Agora, a progesterona, o próximo hormônio que eu vou colocar é a progesterona. Qual é o efeito, qual é a função da progesterona? Progestacional. Ela protege o endométrio fazendo muco, um muco de glucosacarídeos, né? Que vai proteger o endométrio. Ela é produzida pelo corpo lúteo e depois pela placenta, sincítio trofoblasto, se vocês lembram lá, depois que fecundou. Vamos lembrar que o estrogênio, o estradiol, era produzido pelo ocito, pela teca do ocito, e a progesterona pelo corpo lúteo e a placenta. Né? Vou colocar aqui, função, prepara, protege o endométrio. Então, ela é protetora para o endométrio. Ela secreta uma camada de muco, segunda fase, produzida pelo corpo lúteo. E também tem outras funções, como diminui a ação do estrogênio no endométrio, fazendo uma proteção nele. Então, é contra o estrogênio e também faz a inibição da prolactina. Tá, eu sei que tá bem repetitivo, né? Mas é para fixar, né? Só tô fazendo um resumo. Beleza? Vou colocar todos os hormônios aqui para a gente lembrar. Falamos dos estrogênios, da progesterona, agora vamos para as inibinas. O que era a inibina? Inibinas são produzidas em duas fases, nas duas fases, tanto na primeira como na segunda. Mas na primeira é a inibina B e na segunda é a inibina A. Não vai confundir igual eu confundi no áudio do vídeo. Então, na primeira é inibina B e na segunda é inibina A. E elas ajudam o estrogênio. A função delas é ajudar o estrogênio, contrarrestando aí a função do FSH. E o FSH? O FSH é o hormônio folículo estimulante, secretado pelas células gonadotróficas da hipófise anterior, estimulado pelo gene RH do hipotálamo e é liberado para recrutar, selecionar e fazer uma dominância de um folículo. Né? Então ele recruta 8 a 10, seleciona um e domina só um no final da primeira fase secretora ou folicular. O LH, por sua vez, qual é a função dele? Liberar o óvulo. Né? Então ele faz a ovulação, libera esse ocito e forma o corpo lúteo. Se forma o corpo lúteo, vai começar a fase da secreção de progesterona, a fase secretória, a fase de progesterona. Tem mais um hormônio, o HCG. O beta-HCG mantém o corpo lúteo. O beta-HCG é produzido pelo sincício trofoblasto ao pós-fecundação, né, quando está se formando. Então ele mantém o corpo lúteo e forma a placenta, que dessa placenta vai auxiliar aí na produção da progesterona, porque o corpo lúteo vai desintegrar depois de 8 semanas. E também serve para o diagnóstico de gravidez, né? Então você pede beta-HCG sérico e você sabe se ele está positivo é porque está grávido. Beleza? Galera, é isso aí. Se vocês gostaram, curtam a página do Mais Med, divulga para os amigos. Sabe que eu não faço o melhor desenho aqui, mas eu pelo menos tento fazer tudo em uma página para todo mundo entender e gravar, né, de forma mais fácil. Um abraço para todos e para todas e bons estudos.